chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão, hein? Que alegria de estar de volta aqui na sua casa, que bom! gdstvbrasil.com.br, vai lá para você conferir, porque um monte de novidades para você. Hoje é dia dele, Júlio Corrêa, está de volta, apresentador do programa aqui comigo, está aqui para a gente conversar mais sobre uns temas sempre bons, sempre polêmicos, para a gente discutir, debater aqui no nosso programa. Julinho, tudo bem? Tudo bom. Prazer. Semana que vem vai ter convidado diferente, né? Eu tô sabendo que você agora já está convidando. Eu nem vou vir aqui na terça-feira. Você vai apresentar sozinho. Você vai... O programa todo? Vai deixar você apresentar. Né? Você que sabe. Agora é um convidado para lá de especial. E é semana que vem? Terça? Bom, diz o Beleza que é. Então... Beleza é o diretor do programa. Do programa. Beleza? Falou? Falou comigo ontem. Então vamos dar um desconto aí, que é possível que seja outro. Mas vai ser bom demais ter o Gastão aqui, porque o Gastão é maravilhoso, né? Muito querido. Gastão é. Sabia que o Gastão já foi envolvido com a política? Já foi candidato? Candidato? Foi candidato já. Ou foi pré-candidato? Não, ele foi pré-candidato em 2019. Isso, pré-candidato. Inclusive do meu partido. Uhum. Na época eu era pré-candidato vereador e ele lançou pré-candidatura a prefeito. E a gente conversando, né? Eu fui lá. Gastão é outro que deu uma guinada na vida danada. Ele era mais de centro-esquerda, virou, foi lá na direita. Ele... Gastão é maravilhoso, muito querido. E o Gastão, a vida toda trabalhando na Santa Casa como chefe lá de UTI, de tudo. E agora querendo mexer com política, aí depois ele já não quer mais mexer com política, quer mexer com o empreendimento dele, quer os aluguelzinhos dele. Mas o Gastão é uma está no ponto da vida dele que... Muito querido. Eu acho que ele foi secretário. Não, secretário não. Ele cuidou de um setor importante da saúde de Cachoeiro, na época que... Não foi quando ele foi chefe da Santa Casa, não? Não, do município. Ele cuidou disso. Ele cuidou... Quando tinha aquela referência em tratamento de AIDS, do BNH, que foi criado, o Gastão cuidou daquilo e fez um grande trabalho. Aliás, nessa área, o cara, ele é mil. Ele é sensacional, querido demais, porque Gastão é aquele médico que é o seguinte, ele vai te atender. Se você tiver dinheiro para pagar consulta, ele te atende. Se você não tiver, te atende também. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Ele é uma figura querida demais, não é? E não adianta você querer ir lá no Gastão achando que vai ser hora marcada. Não, ele vai te dar atenção até você enjoar. É isso aí. Ou até você enjoar dele. É aquele médico que vai te examinar mesmo, não é isso? Vai. Ele é diferenciado, ele uma conversa com a pessoa, ele identifica, ou pelo menos ele desconfia do ponto certo. Muita gente já que foi lá me falou isso, minha avó mesmo, eu vi. Ele conversando com minha avó que estava com um problema, né, que a gente não sabia o que era. Conversando com ela, daí a pouco ele pediu um exame que foi batata. Descobriu o problema da vovó. Ele é. Você está acompanhando essa reforma eleitoral aí, essa reforma que agora só depende do Senado ou não? Então, eu estou acompanhando um pouco, né? Eu tenho visto alguma coisa nessa mini reforma. Assim, eu acho que algumas coisas ainda não vão prosperar, não vão mudar. Eu não estou acompanhando um pouco assim, por alto. Proposta polêmica que propõe lá e depende do Senado. O que eu estou acompanhando que está me interessando, que é o que vai mudar o resultado da eleição do ano que vem, não é nem uma proposta da mini-reforma eleitoral. É um julgamento que está tendo no STF em relação à questão de sobra de vaga de deputado, né? Para as pessoas entenderem, aquilo que aconteceu em 2022, ano passado, aquela regra que existia, e fez como, por exemplo, que o Renzo Vasconcelos, que foi o terceiro deputado federal mais votado do Estado, não tivesse mandato, e fez com que eu, que sou o primeiro suplente do PL, que foi a segunda maior votação do Estado, também não tivesse o segundo deputado federal. Isso aí é da cláusula de barreira, não? É cláusula de barreira de sobra. Por quê? Hoje é assim, para o partido ter direito a ocupar as cadeiras que sobraram na conta, porque como é que funciona? Você pega a quantidade de votos que o partido teve e divide pelo coeficiente eleitoral. Vai dar um número que você vai preencher o número de cadeiras. Vai sobrar cadeira. Porque tem outros partidos que tiveram votos e não somaram para dar 100%. Vai sobrar. Nessa sobra, o que a legislação fala? Só os partidos que tiveram a partir de 80% do valor do 100%. Sim. Ou seja,
O Renzo, o Rigoni, a Sueli Vidigal, todos que tiveram mais de 60 mil votos não entraram na conta. Eles não entraram nessa Porque não conta. atingiram o teto. Porque o partido não atingiu 80%. Então eles foram descartados de cara. Aí na hora de fazer a conta da sobra, eles falaram assim, tá, mas o partido tem que ter 80%, mas o candidato tem que ter 20%. Ou seja, eu, Neucimar, tudo saímos da conta. Na realidade, isso foi para quebrar o chamado nanicos. É isso aí. Não é isso? E se muda agora, você dá uma sobrevida aos partidos pequenos. Nanicos são os partidos pequenos. Não é isso? Aos partidos pequenos, isso aí. Eu acho que é meu microfone. É isso aí, você consegue. Não é dar sobrevida aos partidos pequenos, é porque eles. O que o STF está julgando? O STF está entendendo o seguinte, que essa legislação que retira os partidos que tiveram menos de 80%, ela é inconstitucional, e aquela dos 20% também é inconstitucional, por quê? Se hoje o mandato do partido... Essa mini-reforma tem essa proposta também. Tem, eles estão... A mini-reforma tem essa proposta. Eles estão tentando discutir se vai manter ou se não vai, só que isso está dependendo também da decisão do STF. Porque se o STF entender... Porque se não passar, mas o STF entender como inconstitucional... ela vai ter que cair essa legislação, entendeu? Porque qual é o entendimento? E eu falava isso já. O entendimento é que não é nem em cima só dos 80%, mas é principalmente em cima dos 20%. Porque existe o entendimento de que o mandato não é do candidato, o mandato é do partido. Aconteceu isso, por exemplo, com o Dallagnol. O Dallagnol teve 400 mil votos. Ele caiu. Quem que vai entrar? Eles fizeram recontagem? Não. Vai entrar o segundo do partido dele, porque entende-se que o voto do Dallagnol contou para a chapa. Então o que vale é o que a chapa fez. Então é um entendimento que eles consideram inconstitucional por aquilo que é o princípio da eleição proporcional. Como é que você vê isso, a questão do mandato ser do partido e não do candidato? Eu acho que é a forma como cada eleição se dá. Eu acho que hoje no Brasil, na forma como é feita a eleição, faz todo sentido. Por quê? O nosso país, você não consegue se eleger apenas com o seu voto. São raríssimas as exceções. Sim. Raríssimas. Por exemplo, o Tiririca. O Tiririca. Na eleição de 2018, o próprio Amaro Neto. Se o Amaro Neto tivesse vindo candidato sozinho em 2018, ele estava eleito. Sim. Né? Então são raríssimas exceções. Por que são raríssimas exceções de pessoas que alcançam votação para ser eleita sozinha? Porque justamente os partidos compõem chapa, ou seja, aumenta o número de candidatos. Na minha visão, Juninho, o que você acha que deveria ser? Eu acho que deveria ser voto distrital. Você deveria dividir o Estado em distritos, em que cada distrito fizesse um deputado federal e 3 deputados estaduais. Isso mudaria, inclusive, a própria representatividade de cada região. Isso aí, você conseguiria tornar a representação ela mais esparçada, cada região teria, de fato, um representante dali. Não ficaria com aquele vácuo de representação. Se a gente espalhasse dessa forma, a gente faria também o seguinte, o partido já não lançaria a chapa. Ele teria que escolher o candidato dele. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que tivesse um distrito do sul do estado, né, da região central-sul. Cada partido lançaria um candidato a deputado federal e poderia lançar até 3 deputados estaduais. Por quê? Porque ganharia o mais votado. Sim. Aí sim a gente teria uma mudança em que, muito embora os partidos podem lançar candidatos, mas assim como nos Estados Unidos, o cara que é independente pode se lançar candidato sem partido. Lá nos Estados Unidos, por que lá nos Estados Unidos dá certo o cara registrar a candidatura no cartório eleitoral? Porque lá é distrital. Lá ele não precisa de chapa para poder ser eleito. Sim. Ele só precisa ser o mais votado. No Brasil isso não é possível, porque no Brasil existem as chapas. Então o cara pode ter, sei lá, 80 mil votos e não entrar porque ele não alcança a cláusula de barreira. Uma mudança dessa? Na eleição passada foi discutido, na reforma passada foi discutido. Só que a gente tem que entender que os partidos... Vamos imaginar aqui, nós temos quantos deputados federais do Espírito Santo? 10. 10. Quantos da Grande Vitória? Da Grande Vitória? É. De cabeça assim. Pois é, porque nós temos aqui do Sul... O Evaí. O Evaí, só. Então do Sul do estado é Evaí, mas ninguém. Eu não sei quem é Sul do estado, região serrana, só região ele. serrana, isso aí.
Soevaí. Então, a grande maioria compõe a Se grande nós tivéssemos vitória. distrito, o sul do estado teria pelo menos uns 3. Isso significa que... Nós teríamos um distrito mais no litoral, outro mais no interior, outro mais na região serrana. Então, quando a gente traz isso para esse debate agora, por isso que eu fiz a pergunta, a grande maioria dos deputados do Espírito Santo estão ali da Grande Vitória, né? Compõem ali da Grande Vitória. Nós poderíamos de cabeça eu sei que nós temos Vila Velha, Vitória, Cariacica, nós temos ali, deve ter uns 5 ali na região. Isso, exatamente. Aí não interessa para essas pessoas, você diz o seguinte, se fosse o voto distrital, por exemplo, o sul do estado estaria elegendo 3, nós não temos nenhum. Significa que seriam 3 vagas que aqueles que representam o Espírito Santo hoje em Brasília, peraí, vamos fazer essa conta aqui, gente. Vai faltar vaga aqui pra gente. O pessoal lá do sul vai ganhar uma vaguinha lá. Aí, por isso que talvez isso não entra num debate. E outra coisa também. Não consegue a aprovação. E outra coisa, se você aprovar o voto distrital, os partidos vão... Eu acho que é bom para os partidos, mas os partidos pensam o seguinte: se aprova o voto distrital, é um passo para aprovar as candidaturas independentes. E aí você tem que mudar todo o sentido de eleição em relação a fundo partidário. Por quê? Porque a partir do momento que você tem independentes, esse independente vai passar a ter direito a fundo partidário ou não? O partido vai passar a ter direito a fundo partidário a partir de que conta? Porque entende que isso tudo vai ter que mudar a noção de até mesmo valores financeiros. Então os partidos preferem ficar do jeito que está porque é conveniente. Sim. Né, para eles manterem o controle. Até porque numa eleição distrital, o candidato passa a não depender de uma chapa, ele passa a depender apenas dos votos dele. Então, em tese, perde-se... tirar poder do partido. Perde aquela coisa do candidato ser do partido. Ele passa o mandato ser dele, entendeu? O mandato não é mais do partido. No meu entendimento seria o ideal, né? Eu também acho. Eu acho que o melhor para a representação é quem as pessoas consideram que representa ela. Porque o poder... Pode ser alguém de partido ou não. O poder de um presidente de um partido, de uma sigla partidária, gente, é muito grande. É muito grande. Porque primeiro que... Tem uma legislação, um estatuto só para ele. Primeiro que o cara manda no país. Porque as direções dos partidos nos estados, no município, tudo provisório. Tem gente que eu fico olhando e fala assim, eu sou presidente do partido aqui, eu não manda nada. Você pode ser destituído numa canetada. Numa canetada. O cara destitui e põe em outro lugar, porque os caras mantêm uma pirâmide que eles que mandam. O presidente nacional é que manda nos partidos. E aí os partidos também não se preocupam em fazer diretórios que sejam efetivos, né, eleitos, né? Então isso tudo é muito perigoso. Por exemplo, aqui em Cachoeiro, o único diretório que tem estabilidade é o do MDB. Inclusive é o único do estado. Nem a estadual ela tem essa segurança toda, porque eles seguem o rito desde o seu início. Deixa eu puxar o intervalo comercial aqui e volto para a gente conversar mais. Depois do intervalo comercial, hoje aqui a conversa é com o Júnior Correia. Papo aberto direto aqui para você conferir. Já depois do intervalo comercial tem mais. Segura aí. Aqui no nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado a todo mundo pelo carinho no oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova, melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, é temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Aí que minha filha estava vindo do Rio no último sábado, né, com meu genro, eles estavam vindo para cá, aí me chegaram em casa, na realidade não teve churrasco no sábado não, eu fiz outra coisa. Mas o meu genro veio de lá aqui, falando que a minha filha chegar lá, comer um churrasquinho, linguiça com frio, chegar lá, doido para chegar lá, parrado fazendo, churrasquinho, linguiça com frio. E acabei que não fazendo, mas na próxima, dia 12 tem, tá? Eles estão de volta aqui o dia 12 e aí vai ter um churrascaço com a linguiça com frio, que é a melhor do Brasil. Quem sai do Espírito Santo, vai morar fora, acostumado aqui com a linguiça com frio, quando vai fazer churrasco com outras marcas, aí sente a diferença realmente, porque é muito diferente. Além do sabor, né, além do tempero, a linguiça da Cofrio tem aquela suculência que as outras não têm. Depois de assada, aquelas outras ficam ressecadas, perde o sabor. E a linguiça da Cofrio não, com aquela suculência, com aquele tempero que só ela tem. É a melhor do Brasil. Cofrio, sabor a toda a prova com a gente aqui no programa.
Nós estamos vendo hoje, no sul do país, já nós estamos com o mês de setembro, nós tivemos lá em agosto, julho nós tivemos também um ciclone que atingiu várias cidades do sul do estado. Tem cidade lá que a água chegou a 13 metros de altura, 4 pessoas morreram, até agora comprovado, mas não se sabe. O ciclone não está mais em terra, já avança no oceano, a frente fria vem em direção a São Paulo, mas o que a gente começa a perceber é a mudança climática, Juninho, no Brasil, coisa que a gente não tinha. Tem até uma música da Ivete Sangalo, Morar no Brasil, que o Brasil não tem ciclone, não tem não sei o quê, um monte de coisa, agora tem. Agora tem. Isso, na sua visão, é por conta da ação do homem ou não? Essa questão é por conta da agressão ambiental ou não? O que você pensa disso? Eu não tenho muito conhecimento para poder dizer, mas eu acho que dizer que a ação do homem ela tá mexendo com essas coisas, acho que é muita prepotência nossa, porque o homem é uma criatura tão pequena em relação a toda a criação. Mas isso não tem a ver, por exemplo, com o desmatamento? Nós tivemos agora, no mês de Por que agosto... que teria a ver com o desmatamento? É a pergunta. Nós tivemos agora, no mês de agosto, um calor que nós nunca tivemos. Para a época do ano. Na Europa. Não, aqui no Brasil também, aqueles dias aqui. Na Europa também. Na Europa o pessoal está morrendo com calor. Nos Estados Unidos também, alguns estados lá, pessoas morrendo. No seu entendimento, isso tem a ver com desmatamento, tem a ver com agressão ambiental, modelo de transporte, como é que você vê isso? Eu acho que não. Eu acho que a natureza ela é exatamente isso. Eu acho que a natureza ela tem uma dinâmica própria em que não depende do homem, a vontade do homem. Eu acho que a gente agora está sentindo um pouco mais, porque, por exemplo, quando fala em ciclone, né? Porque o ciclone foi lá e deixou tantos mortos numa região. Talvez há 50 anos atrás não houve problemas assim, porque não existiam comunidades naquela região. Uhum. Talvez não existia tantas construções que fossem destruídas por conta de um ciclone. Eu acho que essas coisas sempre existiram. Né? Ciclone sempre existiu, enchente sempre existiu. Eu acho que a ação do homem ela pode impactar, sim, de maneira pontual em regiões do país e do mundo. Eu acho que a ação do homem, por exemplo, quando o homem desmata. Vamos falar, por exemplo, aqui, desmatamento em beira de rio. O que o desmatamento em beira de rio provoca para aquela comunidade? Provoca que cada pequena chuva que acontece o assoreamento do rio e o rio começa a perder profundidade. Ou seja, ele começa a ficar mais raso. Então, a partir do momento que ele começa a ficar mais raso, o nível da água é sempre o mesmo. Aquele rio passa a ficar não navegável, então a gente acha que houve uma diminuição no volume de água. Mas talvez não. Talvez é porque houve um assoreamento muito grande. Aí a ação do homem, quando desmata e acontece o assoreamento, também é a mesma ação do homem que muda os cursos do rio. Porque o rio tem um curso, o rio faz curvas. A partir do momento que o homem ele tira curvas, por exemplo, do rio e deixa ele reto, quando acontece uma cheia, quando chove muito, quando acontece uma tromba d'água, aquela água que no movimento que fazia chegava com menos impacto na ponta, começa a chegar com mais impacto e com um volume maior. Aí começa a acontecer o quê? Cheias, enchentes, águas mais turvas. Tudo isso por conta da ação do homem em locais específicos. Isso eu posso dizer que é a ação do homem. Agora, eu não consigo dizer se um ciclone é a ação do homem. Uhum. Porque um ciclone tem a ver justamente essa dinâmica de alta e baixa temperatura. Mas esse alta e baixa temperatura em grande escala não tem a ver com a ação do homem? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer se realmente tem a ver com a ação do homem ou se é um fenômeno natural. Até porque a gente vê aí que nós temos o El Niño e o Laninha, né? Uhum. Que são períodos. E quando está no El Niño, chove muito aqui na região sudeste. Quando não está no El Niño, chove muito no nordeste. E é um ciclo que acontece, né? Que perceberam através do tempo. Né? Quer ver uma questão? A Amazônia, ela tá, de vez em quando tem queimada lá, mas a Amazônia chove todo dia.
a região amazônica? Chove todo dia, e aí? É por conta da mata ou não? Eu não sei dizer, sei dizer, entende? Sim. Mesmo em regiões onde acontece esse é um tema, esse é um assunto que o mundo hoje debate isso. É um debate mundial hoje. A questão, por exemplo, da proteção da Amazônia, por exemplo, é uma exigência mundial. Mas eu acho que... É um entendimento da ciência do mundo. Mas aí que tá. Não sei se é o entendimento da ciência ou se é o entendimento de alguns setores da ciência. Porque até a própria questão de mudança climática, aquecimento global, não é uma unanimidade entre cientistas, né? É igual eu estou te falando. Quando eu comentei essa questão agora da Amazônia, se chove porque tem floresta ou se tem floresta porque chove, é porque eu conheço correntes de geógrafos e cientistas da área que entendem que não chove porque tem floresta, mas só tem floresta porque chove. Uhum. Então a lógica é diferente. Porque o que faz chover não é a água que sai do lençol freático. O que faz chover é a água que sai do mar. É a água que evapora do mar e vem para a terra. Então, dizer que a gente não tem chuva, a gente tem seca, porque estão desmatando na Amazônia. Eu não estou falando que pode desmatar a Amazônia. Não é isso. Eu acho que a Amazônia ela tem uma função. Eu acho que a Amazônia ela tem a sua contribuição para o ecossistema. Né? Eu não estou falando que tem que desmatar, mas eu estou falando apenas que eu acho que muito do que se discute hoje em relação ao aquecimento global é muito mais uma questão de interesse de grandes corporações, de interesses particulares de quem financia esses estudos. Nós estamos falando aqui da Amazônia, que é aí numa escala maior. Por exemplo, quem mais financia esses tipos de estudo? São institutos europeus que utilizam de energia nuclear, energia através do carvão, né? Ou seja, são instituições que não fazem nada nos próprios países para mudar uma realidade de energias que não são renováveis e não são sustentáveis. São energias ruins, são energias sujas, não são energias limpas. Então, assim, eu acho que existe muito interesse particular, muito interesse de corporações em cima da discussão em relação às mudanças climáticas e aquecimento global, por exemplo, e não deixa que o debate seja realmente, né, na linha científica da coisa. Você acha Saúde. que... Obrigado. Começou uma espirração, eu disse seu perfume. Mudou o perfume, hoje estou um perfume ruim aqui, e aí está me fazendo espirrar aqui. Bem, e o debate deveria ir em que linha, no seu entendimento? Não, eu acho que é o seguinte, Porque você disse assim, eu não posso afirmar, mas também não dá para dizer o seguinte, pode desmatar, pode agredir o meio ambiente, que não vai acontecer nada. É isso que você está dizendo. Eu não estou dizendo isso. Eu acho que é complicado porque é uma realidade que é muito distópica. Uhum. Né? Dizer que se a gente fosse desmatar toda a Amazônia, isso não vai acontecer, mas vamos supor que desmatasse toda a Amazônia. Qual era o impacto? Eu acho que o impacto não seria nem tanto climático, mas seria um impacto muito mais para aquelas pessoas daquela região. Porque você comprometeria toda a fauna, toda a flora, você comprometeria todo o solo daquela região. Né? Por exemplo, por que o Nordeste é deserto? Por que no Nordeste tem deserto? Uma região em que, só de você fazer a transposição do São Francisco mandar água, é uma região muito produtiva, e, no entanto, é um deserto. Né? Porque a Caatinga é um deserto, praticamente. Né? Por quê? É por questão de mudança climática? Não, é porque é uma questão geológica em que, ao longo de todos os milhares de anos da existência da Terra, aquela região foi desprovida de chuva. E, no entanto, é a região que está no caminho da Amazônia. Está ao lado, está na beira do rio. Por que lá não chove? Por que lá tem deserto? Então, tudo isso, eu acho que tem muito mais a ver com a dinâmica climática do mundo do que com a ação do homem, entende? Uhum. Ali sempre foi deserto. O Saara sempre foi deserto, entende? Muito embora a gente possa achar que num passado foi floresta, aquilo sempre foi deserto. Por quê? Por conta de uma dinâmica. Eu não estou dizendo que a gente pode desmatar desenfreadamente, eu acho que não. Até porque
as pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. É uma mentira. O pulmão do mundo são os oceanos. É onde mais sai a produção de oxigênio, é dos oceanos. O que a Amazônia ela é para o mundo? Ela é o refrigerador do mundo. A Amazônia permite que, aí sim, permite que as trocas de gases, as trocas de calor, elas aconteçam de uma forma que não superaqueça o mundo. Então, se a gente talvez desmatar toda a Amazônia, pode haver uma concentração de calor muito maior no mundo, né? Isso é uma suposição do que alguns acreditam e que eu estou reproduzindo. Mas dizer que o homem ocasiona um desequilíbrio tão grande, eu acho prepotência porque ao longo de toda a história, o homem já mudou muita coisa da flora mundial. Ele já mudou muita coisa dos biomas. E, no entanto, a gente não tem um cataclismo como as pessoas acreditam que é. Por exemplo, há 20 anos atrás falaria que o mundo estaria mais quente. A gente tem momentos de foco de calor muito grande, isso é realmente. Mas a média de temperatura, né, do globo em 100 anos, ela não tem variado. Ela tem variado coisa de 1 grau para baixo, inclusive. Então, assim, até que ponto nós realmente estamos num aquecimento global tão grande assim ao longo dos anos, né? Sim, sim. Se a média calorífica, ela continua praticamente a mesma. Nós estamos falando aqui da Amazônia, que é numa escala maior, mas essa mesma lei ambiental, ela vale para o país todo, não é? Para o país todo, né? Você não pode cortar uma árvore aqui, você não pode tudo para você aqui. cortar, você tem que ter liberação, tem que ter motivação justa. E aí, no seu entendimento, isso é radical demais ou não? Porque aí a gente vai para um setor produtivo. A gente vai para o setor produtivo, que tem muitos empresários que reclamam que não pode produzir porque a questão ambiental é muito rígida, é muito complicado. Assim, eu acho que o problema da questão ambiental, se fosse só uma questão de rigidez, a gente se adapta. Eu acho que é uma questão de morosidade dos processos, entende? Uhum. Porque a nossa legislação, muito embora ela tenha uma rigidez grande, mas o produtor ele consegue se adaptar. Uhum. O que ele não consegue se adaptar é com a morosidade para se liberar alguns licenciamentos que são de direito do produtor. Sim. Porque tem coisa que pode ser feito, tem coisa que pode ser executado, só que não porque demora-se para se dar resposta. E tem coisas que a gente poderia resolver através de compensação. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma fazenda em que eu queira fazer uma obra nessa fazenda e para isso eu preciso desmatar um pedaço de terra. Uhum. Se eu tenho ao lado uma outra fazenda, uma outra inscrição, né, próximo, não ao lado, mas próximo, em que ao desmatar aqui eu posso compensar nesse outro lado, por que não fazê-lo? Sim. Às vezes... Não, hoje é possível. Hoje é possível. Mas aí depende de uma depende de liberação. Tem que chegar na justiça. Isso aí. O órgão ambiental ele não pode decidir por isso. Isso aí. Então, assim, ocorre uma morosidade em que você sabe que você pode fazer aquilo, só que deveria ser mais simples. É isso que hoje o setor produtivo reclama tanto. Uhum. Você não consegue chegar às vias de fato. Na realidade, você está dizendo o seguinte, dá para se produzir respeitando o meio ambiente. Dá, com certeza dá. E eu até conversando com o Felipe Rigoni, que é o secretário de Meio Ambiente, ele falou, eu não quero aqui ter a ilusão de que eu vou fazer com que todo mundo queira salvar o meio ambiente porque é lindo. Eu quero mostrar para o produtor que ele consegue ganhar dinheiro com isso também. Uhum. Então, ele tem uma proposta até muito boa de levar para o produtor uma nova forma de produzir com floresta em que ele consiga ganhar dinheiro, inclusive com crédito de carbono. Uhum. Que em 10 anos ele consegue recuperar esse dinheiro através de organizações internacionais. Né? Acabou o nosso tempo. Um abraço para você, bom demais ter você aqui. Terça-feira que vem, você e Gastão, junto. Tá bom. Tá bom? Abraço. Hoje, Júnior Correia, conversando aqui no nosso programa, como acontece toda semana. Uma vez por semana ele está aqui conversando, trazendo sempre um tema para a gente debater, para a gente conversar. Aliás, chega aqui e a gente debate sempre um tema polêmico e é muito legal, muito bacana, porque isso ajuda você a pensar. Você não é obrigado a concordar nem discordar, mas é importante você pensar, chamar sua família para debater, para conversar sobre esse assunto, seus amigos no ambiente de trabalho, falar sobre esses assuntos que a gente discute aqui, que é muito bacana, muito legal. Turma, fechando aqui na Rede Brasil de televisão, hein? De volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.